A Jeep traz ao Brasil o que ela tem de melhor na sua gama, mais refinado, mais completo. É a quinta geração do Jeep Grand Cherokee, que volta ao Brasil aí depois de um período sem importação. Lembrando que a Jeep sempre ofereceu o Cherokee por aqui, né, desde 92, aí quando começou a história do Grand Cherokee. Ele chega aqui no Brasil mais ou menos por 93 ou 94. E ele sempre foi o símbolo de status, era considerado carro de jogador e nada melhor do que estar no Pacaembu para gravar com um carro que também vai ter esse status aí, porque eu vou te mostrar os detalhes, vou te falar o preço e você vai entender. Antes de mais nada, eu preciso pedir para você se inscrever no nosso canal, para deixar o seu like e também mandar o seu comentário aí, o que você quer saber além dessa apresentação aqui do Grand Cherokee, qual carro você quer ver nos nossos testes, beleza? Mas vamos partir logo para o preço, porque esse carro chega por R$570 mil, 569.990, é o Jeep mais caro do Brasil e é um carro caro realmente. Ele chega com 150 unidades aqui nesse primeiro momento e ainda não tem previsão de quantas unidades chegarão no ano que vem. Agora eu vou te mostrar os detalhes e a gente vai conversando sobre isso, porque eu acho que faz mais sentido você pagar 100 mil a mais e andar de Cayenne híbrido, por exemplo. Bom, vamos começar nosso walk around aí falando do design do carro, porque o Grand Cherokee sempre foi muito marcante e aqui ele continua, né? Ele tem muito das linhas que sempre marcaram esse SUV de grande porte. Obviamente tem aqui as 7 barras da Jeep, mas tem uma novidade. Se você reparar bem, ele agora tem um ângulo aqui, né? Ela não é mais reta, acho que de lado fica melhor para ver. Isso, segundo a Jeep, traz mais imponência aí pro visual, mas também chegará a outros modelos no futuro. Os faróis, obviamente, são em LED e as linhas da carroceria, de maneira geral, são bem retas, né? Como é característica aí no Grand Cherokee, historicamente, nas outras gerações. Essa roda aqui de 5 raios também remete a outros modelos. Tem 20 polegadas, esse luminoso âmbar aqui, laranja, né? Ele é uma coisa bem americana. Você está vendo este símbolo aqui porque é um carro híbrido 4xe, aqui o bocal de abastecimento elétrico. Ele chega só em versão híbrida, combina um motor 2.0 turbo com um motor elétrico, mas eu falo mais disso daqui a pouco. Aqui é outra característica bem marcante aí dos Grand Cherokees, são os 3 blocos de vidro, né? Sempre foi dessa maneira, ele continua aqui. Outra linha muito marcante no design é essa linha aqui, ó, começa aqui na frente e percorre toda a lateral do carro, marcando a linha de cintura do carro até chegar nas lanternas. Mostrando a traseira, que tem mais de uma câmera, inclusive a câmera de ré, e aqui acredito que seja para fazer o 360, a gente mostra daqui a pouco. Jeep sempre tem este detalhe aqui também no vidro traseiro, e aqui você tem acesso ao porta-malas, que obviamente tem abertura elétrica. São 580 litros de capacidade. Tem todo esse espaço aí, tá só a minha mochila. Embaixo nós vamos ter step e a bolsinha aqui do 4xe, que é o carregador. Temos ainda um bocal aqui de 12 volts, né, uma tomada 12 volts. E lógico, para fechar aqui eletricamente. Bom, visual é isso, vamos lá para dentro para a gente conhecer mais sobre o Cherokee. É um carro alto, para você entrar são 21 centímetros de altura do solo, como todo Jeep. Ele 4x4, né, tem opção 4x4, aqui no Brasil ele vai vir só 4x4, graças à combinação aí com motor elétrico, mas a altura do solo é um elemento importante para Jeep, por conta de trilhas e afins das capacidades off-road. Esse carro tem 2,96 m de entre-eixos. Olha isso. Olha o espaço que eu tenho aqui. Conseguiria cruzar as pernas tranquilamente. Tem 1,70 m. O banco está lá configurado como se eu estivesse dirigindo. Tem cortininha aqui nos vidros, mas
o mais interessante está ali, olha só. Você tem 4 USBs aqui para o banco traseiro e uma tomada convencional, além de aquecimento neste botão aqui para os bancos das pontas, né? Ou seja, aquele lá e esse aqui dessa janela. O do meio fica sem, porque né, normalmente não tem mesa. Um porta-copos, acabamento muito bom, né? Melhor do que dos Jeeps nacionais. Aproveitar para mostrar um pouco do painel inteiro para vocês, antes de ir lá na frente mostrar os detalhes. Aqui é um teto solar panorâmico que eu já mostro ele sem a cortina. Esse carro tem 8 airbags e ganhou prêmio de segurança lá nos Estados Unidos como um dos SUVs mais seguros do mercado. Vamos lá na dianteira. Antes que eu esqueça, além do E ali, você consegue identificar um Jeep híbrido por esse contorno em azul no nome do carro. Vamos entrar aqui na cabine na parte do motorista. Você tem o som assinado pela Alpine. Ele está dando alerta aqui porque as luzes estão acesas. Pronto, desligado. Bom, aqui na cabine você tem, eu vou ter que pular para lá daqui a pouco porque você tem muitas telas. Você tem a central multimídia com 10,1 polegadas, acho que é 10,1. Cluster de instrumentos digital com 10,2. Aqui você tem outra tela que eu não consigo te mostrar direito porque daqui do lado do motorista você não consegue enxergar o que o passageiro está mexendo ali. Inclusive você tem uma entrada HDMI ali junto dessas entradas USB, que aliás são mais 4, com 4 lá atrás são 8. Você ainda tem um carregador por indução e 2 portas 12 volts, ou seja, você não vai deixar de carregar os seus equipamentos. E a entrada HDMI ali é para você replicar conteúdos naquela tela, mas segundo a Jeep está bloqueado por conta da legislação brasileira, né? Teria que testar aí para ver se realmente está. E aqui na dianteira, ó, não sei se dá para enxergar, mas tem também o head-up display, que também, segundo a Jeep, tem 10 polegadas. Ou seja, somando aqui, você tem 40 polegadas em telas. O acabamento é muito bom, como eu estava falando lá atrás, é melhor do que dos Jeeps nacionais. Um negócio legal é que eles usam aqui, por exemplo, aço acetinado em vez de cromado. Aqui é imitação de madeira e, claro, um material de muito boa qualidade aqui na parte superior. Volante também revestido em couro, com imitação de madeira aqui. Entre os equipamentos, você encontra tudo disponível, né? Você tem retrovisores aquecidos, sensor de ponto cego, centralização de faixa, frenagem autônoma de emergência, você tem ACC, enfim, todo aquele pacote de ADAS, né? Que é esse sistema de auxílio ao condutor. Então você tem todos eles. Você tem também câmera 360, como eu estava falando lá, né? Você consegue visualizar, inclusive, aquela visão de cima do carro ou a dianteira aqui, ó. Tem uma câmera ali na frente também que serve, inclusive, em off-road e você consegue até limpar aqui, ó, vem um jatinho de água e limpa a câmera caso você esteja no off-road. O seletor do câmbio de 8 posições, né? São 8 marchas nessa transmissão. Ele é esse seletor redondo que tá em moda, né? Tá na moda. Uma coisa que eu acho legal da Jeep ter mantido é aqui, ó, os comandos do ar condicionado físicos. A gente estava falando no começo sobre andar de Porsche, porque esse carro custa 570 mil reais basicamente, né? 569. E um Cayenne híbrido, ele tá na casa dos 600 e pouco, né? Então quem tem condições de comprar esse carro, certamente tem condição de andar de Cayenne também. E eu particularmente dirigi pouco ainda esse carro, vou gravar impressões ainda, mas eu particularmente prefiro andar de Porsche, né? Com todo respeito ao Grand Cherokee, é um ícone da indústria, é um carro que ainda é fabricado em Detroit, vem importado de lá, carro com muita história, muito legal, mas um preço bem salgado. Agora vamos falar um pouco de motor, eu vou mostrar lá para vocês. Capô aberto, motor ligado. Este é o 2.0 Turbo Hurricane, é o mesmo motor da Rampage com 272 cavalos. A grande diferença é que, por conta do conjunto híbrido,
ele chega aos 380 cavalos e 69,3 kg força metro de torque. Eu ia esquecendo, mas eu falei que eu viria aqui mostrar esta tela. Tá batendo um reflexo aqui meio ruim, mas enfim, dá para você ter uma ideia. Uma tela de 10 polegadas, você consegue, por exemplo, mexer na navegação e mandar ali para a central multimídia. Você consegue também visualizar, por exemplo, as câmeras, tanto a visão traseira, que é o caso aqui, como a visão frontal, e acionar a câmera 360 que está aqui. Agora vamos ao que importa, que é dar um rolê com esse carro. Bom, agora sim estamos finalmente dirigindo aí a 5ª geração do Jeep Grand Cherokee, e como eu já falei, ele representa o máximo dentro da gama da Jeep. Acho inclusive que a Jeep deu uma apertada grande aí no preço, uma exagerada. Acho pouco provável. Esse alerta que você está escutando, que é um pouquinho chato, ele é um alerta de radar. Isso é bom, né, que te avisa de um radar e tal, para você evitar multas, mas ele também é um tanto quanto alto, e eu não achei opções para baixar esse volume ou para até mesmo desligar. Vamos ver por aqui, não tem, tá vendo? Apenas dos assistentes de estacionamento e de frenagem. Mas como a gente estava conversando, 570 mil reais praticamente por esse carro. É salgado, né? É um carro topo de linha da Jeep, e que chega aí em oferta limitada no Brasil, né? 150 carros apenas nesse primeiro momento. Agora, falando aqui de desempenho, de condução e tudo mais, eu queria começar falando de suspensão, porque ela não foi exatamente calibrada para o mercado brasileiro, né? Então você percebe que ele sofre um pouco mais do que os Jeeps nacionais aqui, do que o Compass, do que o Commander, nas imperfeições do asfalto brasileiro. Em compensação, obviamente, oferece um desempenho muito melhor do que os outros carros da marca aqui no Brasil, uma vez que ele combina aí esse motor 2.0 Hurricane com um elétrico. Aí são 380 cavalos. A gente não conseguiu explorar muito disso porque a gente ficou rodando aqui dentro de São Paulo, tanto que nossa bateria aqui ela descarregou bem. Ela tava com 89%, tá com 48%. O carro ficou ligado lá enquanto a gente gravava e tudo mais, mas ainda assim a gente gastou bem essa bateria. É um percurso, a gente estava aqui na região dos Jardins, para quem conhece São Paulo, Zona Sul, e foi até a região do Pacaembu, do estádio do Pacaembu. Então dá aí uns 12 km, dependendo do caminho, 10, 12 km. É um teste curto, mas que deu para perceber que o carro realmente anda bem. O desempenho certamente vai agradar os 150 compradores. Já o que talvez não agrade é a direção. Ela é um pouco pesada demais. Ela é elétrica, mas veio numa calibragem assim, consideravelmente mais pesada do que dos Jeeps que a gente está acostumado, né? Aqui no Brasil, o Compass, o Commander, o próprio Renegade e tal. Só que, ao contrário desses carros citados, que costuma dar muito rebote na direção, aqui a gente não tem esse problema, né? O carro absorve bem esses impactos e não transfere para a direção do motorista, não fica aquele chacoalhar por conta dos buracos. Você vê que a gente está pegando vários faróis fechados. O caminho aqui, essa região de São Paulo, o trânsito costuma ser pesado. Agora na hora do almoço é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim eu vou aproveitar aqui, ó. Ele sai bem. Eu não quis abusar muito porque tem um radar aqui perto, mas ele tem uma boa aceleração justamente porque ele entrega já o radar que eu tava falando. Ele entrega o torque do motor elétrico de forma
instantânea, né? Então o carro sai muito bem e você consegue aí ter boas acelerações e boas arrancadas. Já falei da direção, é um carro confortável, só que tem um porém, talvez seja dessa unidade somente, que é tem um barulhinho de acabamento que eu não sei de onde tá vindo, é isso que tá chateando um pouquinho. No mais, o Grand Cherokee chega aí para fazer esse topo de linha da Jeep, e eu acredito que quem é fã da marca, quem gosta de ter um carro histórico na garagem, né, um Grand Cherokee, então carro que exala um certo status, mas a marca, claro, posicionou esse carro de uma forma que ele vai competir com marcas consideradas aí de luxo, né? Então não vai ser um carro de grande volume, vai vender menos do que os rivais, mas quem levar para casa vai estar levando sim um bom carro. Bom, este foi o Jeep Grand Cherokee 4xe, versão única que vem para o Brasil, R$570 mil, 150 unidades para 2023. Espero que você tenha curtido, que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, manda aí nos comentários. Mas eu quero saber de vocês nesse finalzinho se vocês comprariam o Grand Cherokee 4xe por toda a história, por ser um carro que vai vir bem exclusivo para o Brasil, ou se vocês preferem, por exemplo, um XC90, ou até mesmo um BMW, um Land Rover, ou claro, o Porsche Cayenne, que foi o exemplo que eu citei durante o vídeo. Responde aí pra gente, deixa o like, um abraço, até o próximo vídeo.